ar o programa Rio é Cidade. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nós vamos conversar sobre estratégias eficazes para resolver esse grave problema de saúde pública que afeta os fumantes e até mesmo quem não gosta de cigarro, os fumantes passivos. Aqui em nosso estúdio estão a psicóloga e especialista em dependência química, Sabrina Pressman. Ela é coordenadora do programa de tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E aqui também o pneumologista Alexandre Milagres, do Hospital Municipal Rafael de Paula Souza. Muito obrigada a você, Sabrina, e o Alexandre pela presença aqui conosco. Bem-vindos. E o nosso telespectador participa dessa conversa hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, pelo telefone 2527-3025. E hoje, quando a gente fala de campanhas e de combate ao fumo e luta contra o tabagismo, nós estamos falando de uma luta que vem acontecendo, que vem sendo empreendida já há bastante tempo e cada vez mais fortemente. Mas assim, para a gente já começar passando para o telespectador alguns dados assim que surpreendem e impactam, quantas pessoas morrem por ano no mundo e no Brasil em consequência do tabagismo? Bom, no mundo são 5 milhões de pessoas todos os anos. E no Brasil, 200 mil pessoas por ano, o que dá 550 brasileiros morrendo por dia no Brasil por causa de uma prática que pode ser perfeitamente evitável. E a gente até sabe que tabagismo é a maior causa de morte evitável no mundo. E eu acho que uma coisa que surpreende muito... Evitável? Isso. Uhum. E uma coisa que surpreende muito é saber que o tabagismo passivo, quer dizer, você não fumar, mas conviver com fumantes, é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Né? Então, é uma questão muito séria, né? E que a gente poderia estar evitando se as pessoas parassem de fumar ou se a gente tivesse estratégias de controle em relação aos ambientes livres de fumo. Agora, essa luta, né, essa briga, essa guerra, essa disputa contra o tabagismo, não deve ser muito fácil, porque olha quanto se fala, quanto se faz, quantas campanhas se empreendem e, no entanto, ainda existem tantas pessoas fumando e tantas pessoas morrendo por causa do fumo. O que acontece? É a forma como o mundo não fumante trata o mundo fumante? Existe alguma coisa que não... Há uma conexão, uma comunicação que não se estabelece entre quem quer que as pessoas parem de fumar e quem continua fumando? Alexandre? Olha, quando a gente fala de tabagismo, assim, quando a gente começa a estudar tabagismo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que é um mundo vasto, é um tema extremamente complexo. Não existe uma, nem duas, nem três razões para isso acontecer, para responder a tua pergunta. Mas algumas coisas a gente já pode dizer que, em cima de todo conhecimento que já se tem hoje. Primeiro é a existência de uma droga muito potente que faz com que as pessoas, ao a experimentarem, criem laços que tornam a separação difícil. Antes de você continuar, não se pode negar que isso certamente gera um prazer para as pessoas, né, que o consomem. Como praticamente todas as drogas, né? Uhum. A segunda, quer dizer, essa droga nós estamos falando é a nicotina. A segunda questão é que é uma droga que a sua venda, o seu comércio, a sua produção gera dividendos para uma série imensa de atores. Então, gera dividendos para quem fabrica, para quem produz, para quem comercializa, para quem faz o marketing e a publicidade. Enfim, quem menos lucra, na verdade, é o governo, porque o governo, apesar de ficar com a maior fatia do bolo, com 74% de imposto, ele, na verdade, tem um gasto muito maior do que esse que ele recebe. Gasto com a saúde. Saúde, aposentadoria. De produtividade. Exatamente. Óbitos precoces, você tem que pagar a pensão para uma viúva ou um viúvo, às vezes, por décadas. Então, a terceira coisa é que existe uma produção de publicidade em cima do tabaco. Então, Mas já não tanta hoje em dia, já com bastante restrições, não é, Alexandre? Não, a restrição nós temos há pouco tempo, né? Nós temos há 5, 6 anos essa restrição, mas isso é uma restrição formal, aquela a gente não pode passar nos meios de comunicação formais de uma forma formal. Mas a gente pode fazer com que um ator fume numa novela, a gente vê isso acontecer nos filmes, a gente vê que os pontos de venda ainda continuam sendo locais de propaganda de cigarro. O que a indústria do tabaco fez? Multiplicou em muitos pontos de venda e sofisticou em muitos pontos de venda.
Eu tenho acompanhado a evolução dos pontos de venda. Tem locais que os pontos de venda mais do que dobraram, porque em cada ponto de venda você pode anunciar tabaco. Hoje em dia, praticamente 100% das bancas de jornais no Rio de Janeiro vendem tabaco. Quer dizer, uma droga que deveria, se fosse vendida, deveria ser vendida em farmácia, porque é uma droga, é uma coisa... Mas é vendida em banca de jornal. A sua observação faz todo sentido, Sabrina. Quer dizer, em relação a isso, eu tenho assim mais uma dúvida, né? Você já explicou o porquê dessa briga ser tão difícil, ou ela ser bem sucedida é tão difícil. Agora, com que idade vocês têm essa estatística? Porque a gente tem aqui uns dados em relação à idade em que se começa a fumar. E que digamos assim, aí também reside o perigo, Sabrina. 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. A gente até fala do tabagismo como uma doença pediátrica, né? Porque começa na infância e na adolescência, que é um momento em que as pessoas estão querendo experimentar novas coisas, novas emoções. Tem um grupo de amigos que tem um poder forte de influência, a própria mídia, como o Alexandre estava falando. Então, assim, hoje tem até uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde, que é o aumento do consumo de tabagismo nas meninas, né, nas jovens adolescentes, até pela questão do mito da magreza, o quanto que o cigarro pode ajudar nessa questão e várias outras coisas que estão influenciando. Então, por mais que a gente esteja trabalhando muito, ainda se inicia hoje, muitos adolescentes, mesmo sabendo dos malefícios, eles iniciam o consumo. A Maria de Niterói diz o seguinte: meu filho estuda na UF, economia, e tem uma professora que fuma em sala de aula. E ainda por cima, ela ameaça os alunos que dizem que vão reclamar. Gente, isso é absurdo. Isso é loucura, é absurdo. Ela até tem direito de fumar. Claro. Mas não em sala de aula, nem ameaçar os alunos. A gente tem uma lei federal, que o número da lei é 9294/96. E esse /96 é a data que a lei foi promulgada. Ou seja, há 11 anos nós temos uma lei e aonde consta lá que você não deveria fumar em ambiente fechado, como é uma sala de aula, né? Não só pelo exemplo, mas pela poluição ambiental mesmo. Pois é, desculpa, Sabrina, eu acho que o que a Maria podia fazer é orientar o filho dela a ligar para a Vigilância Sanitária Municipal, no caso de Niterói, e eles são responsáveis por fiscalizar esses locais, né? E ir lá e conversar, enfim, né? Falar da lei e efetivamente proibir. Tem uma colocação aqui do Anselmo, mas eu vou esperar um pouquinho para fazer a pergunta do Anselmo, pelo seguinte: antes, porque ele pergunta quanto tempo a toxina do cigarro permanece no organismo após quanto tempo, se ainda por 20 anos, enfim. Mas acho que antes de responder a pergunta do Anselmo, queria que você falasse das toxinas, vocês falassem do número de toxinas, de elementos nocivos presentes no cigarro, que é um negócio meio assustador também. Vamos tentar, pelo menos, assustar as pessoas com esses dados, né? Quem quer falar, Alexandre? Olha, a gente repete uma frase dizendo que a fumaça do cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas. É muita substância tóxica para um cigarro. A gente repete essa frase há pelo menos, eu mesmo repito, há pelo menos 20 anos. Os primeiros livros que eu estudei tabagismo há 30 anos atrás já diziam isso. E o que a gente sabe, assim, em off, por outros caminhos, pelos processos que a indústria está sofrendo lá nos Estados Unidos, é que já se fala hoje em 6.000 substâncias tóxicas. Porque existe uma série de substâncias, cada um tem seu objetivo, elas não estão lá à toa. Uma é para diminuir a aspereza, a acidez do fumo, irritar menos a garganta, a outra é para dar sabor, a outra é para dar cheiro, a outra é para tornar o fumo mais agradável, mais suave, mais leve. A outra é para neutralizar. A outra é para neutralizar, exatamente. E quantas seriam cancerígenas? Porque essas substâncias são todas tóxicas? Isso. Ou elas são substâncias, algumas tóxicas, outras não? Não, tóxicas são todas. Todas. E cancerígenas? Cancerígenas fala-se entre 50 e 100 substâncias. Só aí já é suficiente. Isso, porque é um mecanismo super perverso, porque às vezes você junta duas substâncias e pelo calor a brasa vai a 1.200 graus. Pelo calor você forma uma terceira substância e às vezes a terceira substância é que é a cancerígena. E a gente tem uma dificuldade muito grande em clarear essa história, porque a indústria ela omite esses dados, né? Não é omite da investigação brasileira. No mundo inteiro, quando você quer pesquisar quais são as substâncias, eles omitem, eles têm uma série de artifícios. Quando você bota o cigarro na máquina, você não consegue, ao aspirar, a máquina aspirar, ela não faz o mesmo papel do que o homem aspirando. Então não